Hi, everybody. Na sua opinião, quais são as invenções mais importantes? Página 2. Great Inventions. Grandes invenções. Vamos ler o texto? Wilhelm Röntgen discovered the X-rays in 1895 in Germany. The Hungarian artist and journalist Laszlo Biro invented the ballpoint pen in the 1930s, but they were produced only in 1940 in Argentina. The Italian professor of physics Alessandro Volta developed the electric cell in 1800. Ole Kirk Christensen designed the first Lego bricks in 1955 in Denmark. Alexander Fleming discovered penicillin during his medical research in London in 1928. An office worker named G.C. Badler invented the first photocopier in the USA in 1903. J.P. Bonnet, a tutor at the Spanish court, developed the first sign language alphabet in 1620. The Scotsman John Boyd Dunlop produced the first pneumatic tires in 1888 in Ireland, where he worked. They were first used by cars by the Michelin brothers in France. Alfred Nobel invented dynamite in Sweden in 1867. The money he made from it was left to the foundation of the Nobel Prizes in Physics, Medicine, Literature, and Peace. Agora me responde. Quem você considera um grande inventor? Agora vamos observar alguns dos verbos nesse texto. Vamos lá. Discovered, invented, produced, developed, designed, named, worked, used. Estes verbos são verbos regulares. E os verbos regulares em inglês terminem com ed. Página 4. Comprehension. Vamos completar o quadro de acordo com o texto? Já completou? Vamos agora à correção. Pilha elétrica. Alessandro Volta, Itália, 1800. Penicilina. Alexander Fleming, Inglaterra, 1928. Pneus. John Boyd Dunlop, Irlândia, 1888. Raio-X. Wilhelm Röntgen, Alemanha, 1895. Caneta estereográfica. Laszlo Biro, Hungria, década de 1930. Dynamite. Alfred Nobel, Suécia, 1867. Fotocopiadora. G.C. Badler, Estados Unidos, 1903. Alfabeto de linguagens de sinais. J.P. Bonnet, Espanha, 1620. Legos. Ole Kirk Christiansen, Dinamarca, 1955. Agora vamos falar sobre o simple past tense de verbos regulares em inglês. Primeiramente, vamos ver como se forma o simple past tense. O simple past tense dos verbos regulares em inglês são formados adicionando ed ao final do verbo. Então, o verbo walk fica walked, live fica lived,
Listened fica listened, etc. Agora, quando é que usamos o simple past tense? Usamos o simple past tense para expressar uma ação que aconteceu num tempo definido no passado. Por exemplo, na sentença I arrived home yesterday. Pergunta-se, quando foi que eu cheguei em casa? Eu cheguei em casa yesterday, ontem. Então, ontem é tempo definido no passado e requer o uso do simple past tense. Agora, vamos à página 4, ler sobre o simple past tense. Vamos lá. Uso. O simple past tense é usado para referir a eventos que aconteceram em um tempo definido no passado. Expressões de tempo como yesterday, last night, a week ago, etc. são usadas com o simple past tense e aparecem geralmente no final da sentença ou final da oração. Em geral, o simple past tense dos verbos regulares é formado acrescentando-se ed à forma infinitivo. Sabemos que todo verbo em inglês tem uma forma infinitivo, que é aquela forma que tem o to. Então, to arrive, to live, to listen. Ok? Então, para formar o simple past tense, remove-se o to, pega o verbo e adiciona ed. Então, por exemplo, eu tenho o verbo to visit, no infinitivo. Para formar o simple past tense, eu tiro o to, uso o visit e adiciona ed. Entretanto, há algumas regras a serem seguidas. Por exemplo, os verbos terminados em e forma-se o simple past tense acrescentando somente o d. Por exemplo, arrive, arrived, dance, danced. Quando o verbo termina com consoante mais o y, para formar o simple past tense, troca-se o y por i e acrescenta o ed. Então, por exemplo, o verbo to study fica study na forma presente, né? Do infinitivo sem to. Aí depois você troca o y por i e adiciona o ed. Fica study, studied. Da mesma forma, o verbo try, que termina com y, tira o y, adiciona i, depois ed. Ou troca seu y por i e adiciona ed. Então, try fica tried. Uma última regra é quando o verbo termina com consoante mais vogal mais consoante, que a gente chama de CVC. Então, para formar o simple past tense, dobra-se o consoante final e adiciona-se ed. Então, por exemplo, o verbo stop, ele termina com o consoante T, O, vogal, e P, outra consoante, T ou P, com CVC, consoante, vogal, consoante. Para formar o past tense dele, você dobra o último consoante, que é o P, e depois adiciona ed. Então, por exemplo, o verbo stop vai ficar stopped, S-T-O-P-P-E-D. Da mesma forma, o verbo plan fica planned. E é importante observar que o simple past tense dos verbos em inglês não há nenhuma flexão no terceira pessoa singular como no present tense. Então, por exemplo, conjugando o verbo stop no past tense, ficaria I stopped, you stopped, he, she, it stopped, we stopped, you stopped, they stopped. Na terceira pessoa singular, não há nenhuma alteração do verbo. É ed para todas as pessoas. Ok? Página 5. No exercício 1, vamos completar a lista dos verbos. Foi dado a forma infinitiva. Vamos preencher as lacunas com o simple past tense e depois a tradução. Lembrando que o simple past tense é só tirar o to e adiciona ed. Já completou?
Vamos à correção. To arrive, arrived, chegar. To live, lived, morar ou viver. To cry, cried, chorar. To listen, listened. To stay, stayed. To walk, walked. To travel, traveled. To wait, waited. To answer, answered. Completou? Ok. Agora vamos ao exercício 2. No exercício 2, nós vamos completar as frases com o simple past tense dos verbos. Primeiramente, sabemos que para formar o simple past tense, é só adicionar o ed, seguindo as regras que foram apresentadas antes. Então, vamos fazer os exercícios. A. It all day yesterday. O verbo é rain. Nota que o exercício já te deu o verbo sem o to, ok? Então, vamos lá. Observe a palavra yesterday. Dessa palavra yesterday, a gente já sabe que a ação aconteceu num tempo definido no passado. Então, o verbo tem que estar no simple past tense. Qual é o simple past tense do verbo rain? É só adicione ed, fica rained. R-A-I-N-E-D. Ok? B. Brazil, o verbo é play against Argentina last night. De novo, nós temos o advérbio de tempo last night, que define o tempo do ação, que foi no passado. Então, o verbo play tem que estar no past tense. Então, para formar o past tense do verbo play, é só adicione ed. Observe que o Y é precedido por vogal e não consoante. Por isso que, neste caso, a gente só adiciona o ed. Então, a sentença, a resposta ficaria o quê? Brazil played against Argentina last night. Vamos ao terceiro exemplo, a letra C. I'm exhausted. The baby, o verbo é cry, last night. Nota que o Y é precedido por consoante. Então, neste caso, nós vamos trocar o Y por I e adiciona ed. Então, fica I'm exhausted. The baby cried last night. C-R-I-E-D. A letra D. Mark. O verbo é stop. Training soccer last month. O verbo stop termina com consoante, vogal, consoante. Ok? Então, a regra é dobra o último consoante e adiciona ed. Então, fica Mark stopped training soccer last month. A letra E. Denise, o verbo é study very hard for the math test. O verbo study termina com Y, precedido por consoante, então aplica-se a regra. Então, Denise studied, troca o Y por I, adiciona ed, very hard for the math test. F. I watched a nice movie last night. Não há nenhuma regra que aplica neste caso, só adiciona ed. I watched a nice movie last night. G. Dan clean, o verbo é clean, his room 2 days ago. De novo, o advérbio de tempo, a expressão adverbial de tempo 2 days ago, mostra que a ação aconteceu no passado. Então, Dan, por isso que eu preciso usar o simple past tense. Essa questão de explicação, porque estou enfatizando que a ação aconteceu algum tempo no passado, vai ser importante, porque quando a gente fizer os outros tempos verbais, nós vamos comparar isso, a ação acontecendo no passado, definido, com outras formas de verbo, ok? Então, vamos voltar ao exemplo. Dan, o verbo é clean, his room 2 days ago. 2 days ago é tempo definido no passado, então eu preciso usar o simple past tense. O verbo clean, não há nenhuma regra específica para ele, então é só adiciona ed. Então fica Dan cleaned his room 2 days ago. C-L-E-A-N-E-D. Só adiciona ed. A letra F. My grandfather
o verbo é die 5 days ago. Neste caso, o verbo die, que é morrer, termina com é, então aplica a regra de acrescentar somente o day. Então fica, my grandfather died 5 years ago. Ok? Agora vamos ao exercício 3. Nesse exercício, eu não vou explicar de novo, que já está explicado as regras. Então, vamos só completar os verbos, completar as frases com os verbos do quadro. Eu só vou fazer a correção. Vamos lá. A. Martha played tennis at the club yesterday. Lembra que yesterday indica tempo definido no passado. B. Denise cleaned the kitchen this morning. C. William traveled to Canada last month. D. Peter walked to the beach yesterday. E. It rained a lot last night. F. Mike danced at the school party. Note que eu estou sempre enfatizando um pouco o ed final. Então eu falo assim: played, cleaned, traveled. Mas, na verdade, na fala normal, a gente não faz esse tipo de enfatização. Ok? Eu só queria esclarecer isso. Agora, recomendamos que você faça as atividades 1 a 3 na sessão de Continua Aprendendo do seu livro. Ok?